Bom, então boa noite a todos. Pessoal, na última aula nós revisamos aí, né, o que são vetores e matrizes, tá? Tanto do ponto de vista conceitual em pseudocódigo, quanto do ponto de vista de código, né? Nós fizemos aí várias implementações na linguagem C. E na aula de hoje nós iremos tratar de procedimentos e funções, tá? Por que nós iremos tratar de procedimentos e funções? Em algoritmos, na disciplina de algoritmo 1, vocês aprenderam aí conceitos básicos aí, né, de uma linguagem de programação e de um algoritmo, tá, na construção de algoritmos. O objetivo maior aqui na disciplina de algoritmo 2 é que você saiba estruturar melhor, modularizar melhor aí os seus programas e os seus algoritmos, tá? E uma das ferramentas aí, uma das melhores ferramentas para se fazer isso é por meio de procedimentos e funções, tá? Então, eu quero agradecer já aqui de antemão ao professor Nivaldi, ao professor Robson, por terem emprestado aí, né, ter cedido esse material. E já compartilhei também esse material lá no SIGA. Então, vamos ao tópico da aula. Bom, o que caracteriza, então, um procedimento, ou por que ele é utilizado? Né? Como eu falei antes, né, vamos falar assim, o objetivo, né, a nossa missão aqui nessa disciplina é saber estruturar melhor aí um algoritmo e estruturar melhor um programa com o objetivo de reutilizar código, né, e facilitar a leitura desse código, ter uma separação aí, né, das funções desse código, de forma que facilite muito aí a leitura e a manutenção desse código, tá? Ou deste algoritmo. Perfeito? Então, nós vamos começar estudando aí os procedimentos, tá? Os procedimentos, eles fazem parte, né, de um algoritmo, tá? E eles são chamados a partir de um programa principal. E como que um procedimento ou uma função eles são declarados, tá? Eles são declarados dentro de um programa principal, tá? Normalmente depois de declaradas aí as variáveis globais, certo? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se tiver algum problema do áudio... Sim, professor, tá dando para ouvir de boa. Ah, tá ótimo. Se tiver algum problema no áudio, por favor, me informe, Beleza. tá? Então, a declaração de um procedimento de função ela é muito parecida, tá, em termos de sintaxe, tá? Em um procedimento, você define, né, esse procedimento por meio de um nome, por meio aqui de uma lista de parâmetros, e aí dentro desse procedimento você tem lá as variáveis locais e a manipulação dessas variáveis, e o mesmo ocorre aí quando nós definimos uma função. Então, você tem que definir o nome da função e os parâmetros, né, que essa função vai receber. Tá? Aqui, quando nós estamos definindo um procedimento, uma função, essas variáveis que estão aqui entre parênteses, elas são chamadas de argumentos. Tá? Então, assim, há uma similaridade entre essas duas construções de procedimento e função. A diferença central entre as duas é que procedimento não retorna um valor, tá? E a função, ela normalmente retorna, ou melhor, a função ela deve retornar sempre um valor. Tá? Então vamos ver aqui a sintaxe aqui para a gente criar um procedimento, tá? Aqui no pseudocódigo. Lembrando que o pseudocódigo que nós estamos utilizando aqui, ele é inspirado no Pascal. Tá? Então você vai ver uma construção parecida, tá? Em que você tem uma palavra reservada, tá? Procedimento. Tá? Lá no Pascal, por exemplo, seria procedure. Tá? Então você tem procedimento. Você tem aqui o nome desse procedimento, né? O identificador desse procedimento, e uma lista de argumentos formais que ficam entre parênteses, certo? Na sequência, você tem aqui a declaração das variáveis locais, que serão manipuladas por esse procedimento, e um bloco de instruções, onde eu tenho aqui início e fim de procedimento. Ok? Então, esse é o esqueleto aqui, né, da declaração de um procedimento em pseudocódigo. Ok.
Vamos ver aqui alguns exemplos, tá, de procedimento. Por exemplo, elabore aqui um procedimento que leia dois números inteiros e os imprima, né? Imprima, oh, perdão, leia esses dois números inteiros e imprima a sua soma. Então, nós declaramos, então, procedimento, que é a palavra reservada, e o nome desse procedimento. No caso aqui, nós estamos declarando um procedimento que ele não recebe ou que não foi declarado nenhum argumento. Tá? Vou mostrar aqui agora, nós não temos nenhum argumento formal. Isso porque, tanto em procedimento quanto em funções, embora não seja usual você ter funções que não recebam parâmetros, tá? Mas eles não são obrigatórios. Tá? Então, essa lista de argumentos no procedimento ela não é obrigatória. Então, na elaboração aqui desse procedimento, na construção desse procedimento, a leitura desses dois números ela está sendo feita de dentro desse procedimento. Tá? Então, eu tenho aqui no corpo do procedimento a declaração de duas variáveis, tá? Duas variáveis inteiras, porque, né, esse procedimento ele lê dois valores inteiros. E eu tenho aqui no bloco, né, no bloco aqui de procedimento, no bloco aqui de instruções, eu tenho uma função ou um procedimento chamado de leia, que vai ler esses dois valores, tá? Imaginando que nós estamos lendo aqui a partir do teclado, a partir de uma interface gráfica, e ele vai imprimir depois a soma desses dois valores. Tá? Curiosamente, tanto aqui o leia quanto o imprima também podem ser considerados procedimentos, tá? Ou funções. Tá? No caso de leia aqui, se esse procedimento ele não retorna um valor, então ele é um procedimento mesmo. Tá? Então, leia aqui é um procedimento. E o imprima, tá? Também ele é um procedimento, ou seja, ele recebe aqui, ele recebe dois valores, né? Dois parâmetros para executar algo, que no caso é imprimir o resultado em tela. Perfeito? Nós iremos ver depois a implementação desses procedimentos na linguagem C. Algo que eu gostaria assim, de traçar aqui alguns paralelos, né, porque a disciplina de algoritmo 2, ela é estruturada, ela é fundamentada muito em cima do paradigma, né, da programação estruturada, e não do paradigma orientado a objetos, tá? Mas se nós estivéssemos falando aqui em linguagens, ou no paradigma orientado a objeto, né, de linguagem de programação orientada a objeto, esse procedimento também ele teria o nome de método. Tá? Então, se você trabalha aí com alguma linguagem orientada a objeto, né, trabalha com Java, com C Sharp ou com Python, você talvez irá conhecer isso aqui com o nome de método. Tá? E método ele pode retornar ou não um valor. Tá? Então, só para estabelecer um paralelo aqui entre os paradigmas aí de programação. Então, esse é um procedimento que faz aí a soma, né, e mostra a soma aí de dois números. Acho que entrou mais alguém aqui. Temos também, né, um outro exemplo aqui, que é elaborar um procedimento que leia novamente, né, dois números inteiros e imprima a diferença do primeiro pelo segundo. Tá? Então, um procedimento muito similar ao anterior, a diferença é que, ao invés de imprimir a soma, vai imprimir aqui a diferença. Tá? Então, tenho aqui a palavra reservada procedimento, o nome dele, subtraia, não recebe nenhum parâmetro, então eu não tenho declarado aqui nenhum argumento. Tenho aqui as variáveis locais, tá? E aqui o corpo, né, do procedimento, né, com as funções aqui, perdão, com os procedimentos aqui de leitura, né, desses valores e a impressão deles. Outro ponto importante que nós vamos explorar mais ao longo aqui da aula é que essas variáveis aqui, tá, essas variáveis são declaradas dentro do procedimento, elas têm um escopo local. Tá? Isso é importante ficar claro. Tá? Eu vou voltar um pouquinho no slide aqui. Tá?
Tá? Toda variável que é declarada dentro de um procedimento ou de uma função, ela tem um escopo que nós chamamos de escopo local. Então, elas são chamadas de variáveis locais, certo? Então, essas variáveis, elas não podem ser manipuladas de fora, ou elas não devem, né, ser manipuladas aí de fora de um procedimento de uma função. Tá? Essa é a ideia. Entretanto, um procedimento ele pode, tá, alterar valores de variáveis globais, tá? Embora essa não seja uma prática Calma aí, professor, recomendada. minha mãe tá... Alô? Pois não? Alguma dúvida aí, pessoal? Certo? Ficou claro isso, então, né? Então, variáveis que são declaradas dentro do procedimento são variáveis de escopo local, variáveis fora do procedimento, fora da função, são variáveis globais. É uma péssima prática de programação, tá? Você manipular de dentro de um procedimento, dentro de uma função ou dentro de um método, variáveis que são de escopo global, tá? Não é uma boa prática. Bom, apresentamos aqui a função subtraia. A função multiplique, né, a mesma coisa, né? Então, elabora um procedimento que lê dois números inteiros e imprime o produto deles. Tá? Mesmo conceito dos procedimentos anteriores. Tem a declaração de duas variáveis do tipo inteiro, faça a leitura e executa aqui a multiplicação desses dois valores e imprime eles em tela. Temos também aqui um procedimento, né, um outro exemplo aqui de procedimento que agora é a divisão dos dois números, tá? Que são lidos. Então, com a diferença dos outros procedimentos, aqui eu faço uma testagem, né? Eu tenho um if aqui, né? Eu tenho um C, que a ideia é evitar que ocorra aqui uma divisão por zero, tá? Que é uma divisão aí inválida. Professor, o Guilherme Carrara digitou, só para confirmar, escopo seria a área que a variável tem atuação? O escopo de uma variável, ele é local quando essa variável ela foi declarada dentro desse procedimento e ela só pode ser alterada dentro do procedimento. Então, eu declarei aqui as variáveis A e B dentro do procedimento. Sair do procedimento, eu já não consigo mais acessar essas variáveis. Ficou claro? Deixa eu ver aqui o que foi Acho que questionado ficou, ele aqui no Google agradeceu Meet. aqui. Ah, tá. O Guilherme Carrara. Ficou claro, né, Guilherme? Então, assim, variáveis declaradas dentro do procedimento, elas não são acessíveis de fora desse procedimento. Tá? Por isso nós chamamos ela de escopo. Ela tem um escopo local. Tá? Isso é interessante também porque promove, tá, um conceito muito falado em, em engenharia de software, né, em programação orientada a objeto, que é encapsulamento, tá? De eu não permitir aí alterar valores de um procedimento, de um método, né, ou até mesmo de uma classe de fora, tá, desse procedimento, desse método ou dessa classe, tá? Então isso é um conceito muito importante. Bom, então nós vimos aí exemplos aí, né, de vários procedimentos em que a soma aí, né, o uso de todos esses procedimentos, nós poderíamos aí até construir uma calculadora, tá? Então, como que seria, né, elaborar um algoritmo que opere de maneira análoga a uma calculadora? O que poderia ser feito? Então, nós temos aqui um programa principal, tá? Esse programa principal, ele tem um menu de opções, tá? Então, se o usuário, por exemplo, ele escolher a opção 1, o programa ele vai fazer a soma de dois valores. Se for opção 2, subtração, 3, multiplicação, 4, divisão. Tá? Então, nós teríamos aqui um menu, e cada opção desse menu compreende, então, a uma operação. Tá? E cada uma dessas operações podem ser implementadas por meio de procedimentos. Tá?
Então, observa que fica aí um programa muito bem estruturado, né, muito bem modularizado, né? Se futuramente você tiver a necessidade de implementar uma calculadora aí com mais funcionalidades, uma calculadora financeira, uma calculadora científica, se você estruturou o seu programa dessa forma, né, por meio de procedimentos ou por meio de funções, isso promove o reaproveitamento de código, tá? Então isso é bem interessante. Vamos ver então aqui como que vai ficar, né, essa calculadora, tá? Então, qual que seria o pseudocódigo para ela? Então, partindo aqui do menu, tá? Então, eu tenho aqui um procedimento chamado de menu. Eu tenho declarado uma variável local, uma variável do tipo inteiro, certo? Dentro desse procedimento, é chamado um outro procedimento, que é o procedimento mostra menu, que é esse aqui, tá? O procedimento mostra menu, o que que ele faz? Ele limpa a tela, né? No caso aí, ele limpa o console, e ele imprime, tá? As opções dessa calculadora, tá? 1 para soma, 2 para subtração, 3 multiplicação e 4 divisão, tá? Terminou de executar o procedimento, a execução do programa volta novamente aqui para o procedimento menu, tá? Então, temos aqui também um procedimento chamado de leia, que vai ler a opção aqui selecionada pelo usuário, tá? E por que leia A, tá? A é o parâmetro que será passado, tá, a partir desse procedimento aqui. Quando o usuário informar qualquer um desses valores aqui, vai informar um valor numérico, né, um valor inteiro, o valor 1, 2, 3 ou 4, ele vai ser passado aqui como uma cópia, né, desse valor, vai ser passado aqui para o parâmetro do procedimento leia. E aqui nós temos um bloco de repetição, né, um while aqui, né, um enquanto, que é, enquanto o A, né, o parâmetro que foi passado for diferente de zero, enquanto ele for diferente de zero, eu tenho aqui um bloco, né, escolha A. Caso for 1, eu executo o procedimento de soma. Caso 2, né, caso o valor de A seja 2, subtraia. Caso 3, multiplique. Caso 4, divida. Certo? Então, isso aqui vai executar enquanto A for diferente de zero. Tá? Então, se o usuário digitar 0, ou 5, ou 6, ele vai continuar aqui te pedindo até que você informe uma opção válida. Tá? Depois que você informou uma opção válida, vai executar o procedimento e vai mostrar novamente o menu em tela. Tá? Vai ler novamente o A e terminar aqui o laço. Certo? Terminar não, né? Esse laço ele continua indefinidamente, tá? Ou seja, ele só vai terminar após uma determinada operação. Tá claro até aqui, pessoal? Veja como ficou mais fácil, né, de estruturar, tá, uma calculadora aqui, né, um algoritmo aqui das funções da calculadora por meio de procedimentos. Até o momento aqui, tem alguma dúvida no pseudocódigo aqui? Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Então vamos continuar. Então, como ficaria, né, com esse algoritmo principal, né? Nós teríamos, então, a declaração de todos os procedimentos, tá? Procedimento de soma, subtração, multiplicação, divisão, o procedimento menu, né, que vai mostrar para o usuário as opções em tela. E aqui, então, nós temos, no início, né, desse algoritmo, né, ou o método principal, né, se a gente pensar lá na linguagem C, né, lá no main, nós teremos, então, a chamada do procedimento menu. Então vamos ver aqui o restante, né, da implementação daqueles procedimentos, né, esses procedimentos aqui, tá, que são chamados lá dentro do procedimento menu.
Então, nós temos o procedimento some, tá? Recebe aqui os dois valores, faz a soma e imprime, o subtraia, o multiplique, o divida, e aqui o procedimento para mostrar o menu, e aqui o procedimento que nós chamamos aqui, né, parte do procedimento principal, né, em que eu tenho a declaração do procedimento menu, em que são exibidas aqui as opções para o usuário, e após a escolha, são chamados aqui cada um dos procedimentos conforme a escolha do usuário. Então, observem, tá, que como organizar o código na forma de procedimento deixa o código muito mais modular, com um reaproveitamento melhor de código e com uma legibilidade também, né, muito melhor, né, nós conseguimos ler melhor o código. E algo interessante também, tá, foi feito aqui de forma pensada, né, é que cada um desses procedimentos, ele executa somente uma ação, tá? Eu não tenho aqui um procedimento que por exemplo, faz a soma e subtração ao mesmo tempo. Tá? Não. Ele executa uma ação muito específica, que ou ele soma, ou ele faz a subtração, ou ele multiplica, ou ele divide. Tá? Então, isso também é importante. Tá? Se você tiver um procedimento aí que está fazendo muita coisa, é melhor você repensar ele, né, e fazer o que nós, na engenharia de software, na programação orientada a objetos, chamamos de refatorar, né? Fazer um refactoring desse código. Tá? A ideia é que cada procedimento, cada função, realize apenas uma única, que ela tem uma única, realmente, uma única missão, né? Uma única função. Tá? Não faça nada além daquilo que o nome, né, desse procedimento está indicando. Tá? Então, se, por exemplo, se eu tiver aqui um procedimento multiplique, que além dele multiplicar, ele faz a soma e a subtração, ele não é só mais um multiplique, né? Ele está fazendo algo a mais. Bom, olhando aqui agora, como declarar um procedimento que recebe argumentos, tá? Então, novamente, você tem aqui uma palavra reservada a procedimento, o identificador, né, o nome desse procedimento, e aí você tem, entre parênteses, a lista de argumentos formais, tá? Que são assim, os parâmetros, né, que serão manipulados dentro desse procedimento. Olhando mais de perto nessa lista de argumentos formais, então ela é uma lista de elementos que contém, contendo, né, uma declaração nesse formato, em que eu tenho o identificador, né, o nome do argumento, e o tipo dele separado por vírgula. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um argumento n, que é do tipo inteiro, tenho o argumento v, que é do tipo vetor, e aqui eu tenho também um outro argumento, tá? Que é do tipo var. Tá? Alguém saberia me dizer qual é a diferença desse argumento aqui, tá? Esse argumento R aqui, né, que é do tipo lógico, mas que foi declarado como var dos demais argumentos? Não? Bom, E, aqui, professor, essa aí eu não, essa eu não sei. aqui é o seguinte, pessoal. Os procedimentos, tá? Eles não retornam valores, tá? Se você precisa de um procedimento que retorne um valor, na verdade você precisa de uma função. Entretanto, tá? Em algumas linguagens de programação, é muito comum você ter variáveis, tá? Elas são chamadas aí de variáveis de saída, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um procedimento, tá? Nome qualquer aqui que recebe inteiro, vetor. Vai ser feita aqui alguma operação, tá? Com esse vetor e que eu preciso passar para o usuário se essa, por exemplo, se essa operação aqui, se ela ocorreu de forma correta ou não, tá? E para informar isso aí para o usuário, eu posso utilizar uma variável de saída, né, que é do tipo lógico, que é tipo booleano. Então, por exemplo, assim, se essa variável R
essa variável de retorno, essa variável de saída, ela tiver com valor, por exemplo, true, verdadeiro, significa que o procedimento foi executado com sucesso, não houve nenhum erro. Mas se voltar como falso, significa que houve algum erro aí dentro do procedimento. Tá? Então, não acho, tá, o uso disso aconselhável, tá, dessas variáveis de saída, mas isso algumas linguagens de programação permitem, tá? A linguagem C# mesmo, ela permite isso aí, né, que você tenha variáveis de saída, né, são variáveis lá do tipo out, são utilizadas, né, por alguns programadores, mas não é uma prática assim muito recomendável, tá? Utilizar variáveis de saída, mas faz parte aí da estrutura de um procedimento da lista de argumentos formais. Tá? O que é importante destacar aqui é que você tem argumentos que recebem parâmetros, né? Ou seja, argumentos que recebem valores que serão as entradas desse procedimento, ou seja, variáveis de entrada, e você tem também aí variáveis de saída. Tá? Mas, novamente, não é muito recomendável, não é uma boa prática de programação utilizar variáveis de saída. Então, vamos ver aqui agora exemplos de procedimentos com argumentos. Bom, os exemplos aqui são os mesmos, tá, que nós vimos até agora. A diferença é que os procedimentos aí de soma, subtração, divisão, multiplicação, eles têm agora aqui uma lista, né, uma lista de argumentos. Tá, então, o procedimento de soma. Ao invés de eu ter aqui uma função dentro do procedimento que faz a leitura a partir do teclado, que faz a leitura a partir de uma caixa de diálogo, né, é que esses valores sejam passados, então, como parâmetros para o procedimento. Tá? Isso sim, essa é uma prática melhor aqui de programação. Tá? Então, eu tenho um procedimento que chama soma, e eu vou somar o quê? Vou somar os valores que são passados como parâmetros. Tá? Então, tenho a soma aqui de dois valores do tipo inteiro. Mais à frente eu vou falar sobre os tipos, né, de passagem de parâmetro, né, passagem por cópia, né, por valor e por referência, mas aqui você entenda que quando o programador faz uma chamada nesse procedimento e ele passa aqui ele passa os parâmetros, né, no caso aqui o parâmetro A e B, ele está passando aí uma cópia, tá, dos valores de uma variável. Tá? Isso é importante ficar claro. Então, procedimento de soma, procedimento aqui de subtração, né, a ideia é a mesma, né, elabora um procedimento que tenha como entrada dois números inteiros e imprima a diferença do primeiro pelo segundo. Tá? Mesmo conceito, tem dois parâmetros aqui de entrada. Procedimento de multiplicação, da mesma forma, né, recebe dois parâmetros, calcula a multiplicação e imprime. Procedimento de divisão, também parecido, né, recebe dois valores e se B, né, no caso aqui, né, for diferente de zero, então ele vai imprimir. Tá? Então isso é muito importante também. Tá? Vocês vão observar, tá, que na implementação, por exemplo, desse procedimento, que essa preocupação aqui, né, de testar, né, se esses argumentos são válidos ou não, você vai ter aí um dilema, né, se é melhor você tratar isso aqui dentro do procedimento ou fora do procedimento. Tá? Vai depender muito aí da sua decisão aí de projeto, né, de código. Tá? Alguns programadores preferem, né, alguns programadores assim, preferem que um procedimento ele só realize exatamente aquela função, que ele não tenha que fazer validação aí de procedimentos. Já outros entendem que é interessante, sim, né, que uma vez que esses parâmetros foram passados, eu tenho que validar antes de fazer alguma operação com eles. Tá? Vamos falar disso mais à frente. Então, como ficaria, então, a estrutura do programa, já agora utilizando procedimentos
procedimentos agora que têm aí parâmetros, né, de entrada. Então, eu tenho aqui o algoritmo principal, tenho o menu, de acordo com a opção do menu, que é informada, então é passado o código da operação, né, 1, 2, 3 ou 4. Além disso, é passado também os valores A e B, que são os parâmetros para cada um desses procedimentos. Tá? Então, já é aqui um projeto um pouco diferente, e eu entendo que melhor do que o anterior. Tá? A ideia é que os procedimentos eles recebam parâmetros, tá? Que eles não leiam esses parâmetros aí de nenhum outro lugar, nem de uma variável global, nem a partir de uma função de leitura do teclado. Tá? Então, fica mais modular dessa forma. Sem falar também que a leitura, né, de um procedimento aqui com os parâmetros ela é melhor. Né? Nós sabemos que o procedimento de vida, tá? Se eu estiver fazendo a chamada desse procedimento, eu estiver utilizando aí, por exemplo, o Visual Studio Code, né, que tem o IntelliSense, quando eu ver já a chamada desse procedimento que ele recebe dois inteiros, então eu sei que o procedimento de vida ele trabalha com inteiros e não, por exemplo, com números de ponto flutuante ou com caracteres, né, o que não faz o menor sentido, tá? Então, é interessante que nós tenhamos mesmo a passagem de parâmetros nos procedimentos. E aqui, né, como ficariam, então, a estrutura do programa, né, em pseudocódigo aqui, com esses procedimentos recebendo parâmetros, tá? Então, a partir da esquerda para a direita aqui, tá? Então, eu tenho um procedimento menu, em que eu tenho uma variável aqui local, tá? Essa variável A aqui, que ela diz respeito à opção, né, que foi selecionada pelo usuário, se é soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu tenho depois x e y, tá? E essas três variáveis são do tipo inteiro. X e y, então, diz respeito o quê? Aos valores que serão passados, né, como parâmetros para os procedimentos. Tá? Os procedimentos aqui, some, subtrai, multiplica e divida. Certo? Então, dentro aqui do procedimento menu, nós temos um bloco repita, né, enquanto o quê? Enquanto A ou A, ele vai ser, ele vai estar, né, entre esses valores aqui, tá? Entre 1 e 4. Aqui eu entendo que foi feito diferente, tá? Não sei se é um erro, depois eu vou revisar isso aqui. Mas a princípio, o algoritmo aqui está falando o seguinte: enquanto A for menor que 0 ou A maior que 4, eu repito essa operação. Né? Sim, é verdade, né? Então está correto, né? Se não for passado nenhuma opção válida, então ele continua repetindo. É isso mesmo. Tá? Então só vai ser permitido aqui um valor entre 1 e 4. Tá? Se A for diferente de zero, então faz a leitura dos valores x e y, né? Vai pedir para o usuário informar os valores x e y. E aí sim, né? Feito isso aí, vai ser chamado então os procedimentos aqui, tá? Esse bloco enquanto. Né? Então, enquanto A for diferente de zero, dependendo do valor de A, vai executar cada um desses procedimentos. Vai repetir a operação enquanto as opções, né, o A, for diferente aqui, não tiver compreendida entre 1 e 4, for menor que 0 ou maior que 4. Perfeito? Tá, então, a diferença, tá, deixa eu mostrar aqui, dessa implementação, é que agora nós estamos passando os parâmetros, tá? Basicamente é essa. E se eu vou passar os parâmetros, eu preciso ter declarado, né, as variáveis que irão passar os valores como parâmetros para aqueles procedimentos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, professor. Tranquilo, né?
Importante, tá? Prestar atenção para a ordem, né, dos argumentos, tá? Isso é muito importante. No caso aqui do procedimento de soma, subtração e multiplicação, a ordem aqui não seria tão, não causaria nenhum problema, né? Porque tanto faz, né, o soma, aliás, na soma não faria problema, nem na multiplicação, tá? Mas na subtração e na divisão, sim, tá? Se eu passar aqui valores aqui, né? Por exemplo, se eu passar x como parâmetro no argumento y e passar y no lugar de x, eu vou ter um resultado de subtração diferente. O mesmo vai ocorrer com a divisão também. Tá? Então, isso é um ponto importante. Tá? Então, tomar atenção aí com a ordem dos argumentos na hora de for passar esses parâmetros. Tá aqui, né? A ordem dos argumentos. Tá? Então, no procedimento de soma, né? Então, eu tenho um inteiro, né? A, um inteiro B, e realizo a soma. Tá? Então, no instante da chamada do procedimento, os valores do par xy, eles são copiados, tá? Para o par AB na mesma ordem. Tá? Então, isso é importante. Então, na chamada do procedimento, tá? Na chamada aqui de qualquer um desses procedimentos, o valor x aqui, tá? Isso aqui é uma variável local, tá? Então, vamos supor que eu tenho um valor 2 aqui. Esse 2, ele é copiado para esse argumento x aqui. Tá? Isso que está sendo falado aqui. Então, é feita uma cópia. Tá? Nós chamamos aqui, então, de passagem de parâmetro por valor. Tá? Quando é nesse caso aqui, quando é feita uma cópia dos valores entre a variável e né, entre o parâmetro e o argumento. Tá? Então, as variáveis A e B armazenam valores que parametrizam o procedimento. Por essa razão, são denominados parâmetros. Tá? Isso em tempo de execução. Perfeito? Então, pessoal, isso é muito importante, tá? Esse conceito. Aqui, a passagem dos valores está sendo feita por cópia. O valor que está em X está sendo copiado aqui para A, tá? Que vai ser manipulado dentro desse procedimento, e o valor de Y está sendo passado como cópia para B, tá? Aí você pode perguntar assim, mas professor, e se esses valores aqui, né, X e Y, tá? Aqui do programa, tá? Esses valores X e Y, uma vez que eles foram passados aqui como parâmetro para esses procedimentos, né, e se houver alguma alteração de valor dentro do procedimento, a alteração dentro desse procedimento altera o valor de x e y? O que vocês acham? Entendeu a pergunta? Professor. Entenderam a pergunta? Repete ela, por gentileza. Tá. Então, eu tenho aqui, tá, dois parâmetros x e y, tá? Esses parâmetros aqui são valores dessas variáveis x e y aqui. Esses valores estão sendo passados como cópia para o procedimento SOME. Tá? E eles vão ser copiados para essas variáveis locais aqui dentro do procedimento, A e B. A pergunta é a seguinte: se dentro desse procedimento eu fizesse uma alteração no valor de A, por exemplo, olha, o valor de A agora é A vezes A, ou A ao quadrado. Tá? E B também é B ao quadrado. Se eu fizer essa alteração nessas variáveis locais aqui, altera também o valor de x e y? O que vocês acham? Não, porque é cópia, Não. né? Não. Um está condicionado ao outro. Não altera, né? Exatamente, porque é uma cópia, né? Está sendo feita uma cópia. Tá? É uma cópia. Então, isso é importante. Agora, mesmo, inclusive, que o nome aqui, tá, dos argumentos seja o mesmo. Tá? Aí é um teste bacana de fazer aí se o compilador se entende isso, né? Vamos supor que aqui não chamasse A e B, tá? Que se chamasse X e Y. Será que o compilador ele consegue distinguir que as variáveis X e Y aqui de dentro do procedimento, elas não são as mesmas variáveis que estão fora do procedimento? Esse é um teste bom de se fazer depois.
Está em linguagens aí orientadas a objeto, né, as linguagens mais modernas, né, Java, C Sharp. Garanto que o compilador vai entender que variáveis locais, né, são variáveis locais, ele não vai confundir, tá? Mas na linguagem C é bom a gente fazer um teste para ver se isso acontece mesmo. Perfeito, entendido, então, que como os parâmetros são passados, né, os valores dos parâmetros são passados por valor, né, por cópia de valores, então a ordem em que esses argumentos são passados, ela é de extrema importância. Bom, até agora nós falamos de procedimentos, né? E procedimentos, o que, que eles fazem? Eles manipulam valores ali dentro, ali, né? Valores foram passados como parâmetros, mas eles não retornam nenhum valor. Ele pode imprimir algo em tela, ele pode fazer alguma operação, mas eles não retornam valor. Para isso, nós temos as funções. Então, definição de função. Para cada valor do domínio, há um único valor da imagem. É isso que nós vimos na matemática, né? Você tem um conjunto domínio, que cada valor nesse domínio, ele aponta, né? Ele só tem um único valor na imagem. Tá? Então, o domínio é dado na lista de argumentos formais. Tá? E a imagem corresponde ao valor retornado pela função. Tá? Interessante é o seguinte, é que as funções, elas podem, como nós vimos anteriormente, né, no caso como dos procedimentos, né, elas podem retornar valores usando variáveis saídas que são declaradas lá na lista de argumentos. Tá? Então, essa definição matemática de função aqui, ela nem sempre se aplica a todas as linguagens de programação. Tá? Se a linguagem de programação ela permite aí que eu tenha variáveis de saída, então a função ela vai ter mais de um valor de retorno. Perfeito? Então vamos lá. Função. Tá? Então a declaração de função, muito parecida com a declaração de um procedimento, tá? Embora eu vou ter lá uma palavra reservada, função, tá? Novamente, o pseudocódigo que é inspirado no Pascal, né? Eu teria aqui uma function, né? Em que eu tenho o nome dessa função, tenho uma lista de argumentos formais, tenho também as variáveis locais que são declaradas, as instruções, e a diferença aí para procedimento é que a função ela retorna aí um valor. Tá? E a função, como ela retorna um valor, ela tem que retornar um valor de um determinado tipo. Então, a função ela tem um tipo também. Tá? Pode ser um tipo inteiro, tipo booleano, float, string, tanto faz. Agora, é importante que o retorno, tá, dentro da função, tá, se você tiver lá um comando, né, nós temos lá em C, né, um return, né, o retorno dessa função, ela deve ser do mesmo tipo da função. Tá? Então, se você declarou aqui uma função que ela é do tipo inteiro, e você retornou aqui, por exemplo, return true, tá? Retornou verdadeiro, você vai ter um erro. Tá? O compilador vai te mostrar um erro aí que você está retornando um valor que não é do tipo da função. Perfeito? Professor, Pois não? procedimento em C seria uma função do tipo void? Ou não? Isso, exatamente. Isso. No C é isso, né? Ele retorna um void, procedimento. Beleza. Perfeito, exatamente. Tranquilo aqui? Definição de função. Definição retorna um tipo. E o retorno, né, tem que ser do tipo da função. Como falado aí pelo colega, né? No caso lá do C, né, se você definir lá uma função do tipo int, você tem um retorno do tipo int. Tá? Então, fazendo aqui uma comparação, né? Então, o procedimento, ele não retorna valor, tá? Você define também o nome para esse procedimento, você pode definir aqui os argumentos formais, tá? O mesmo ocorre aqui para a função. A diferença é só aqui, né, no cabeçalho, né, da função que você tem aqui o tipo, né, do valor que é retornado. Ok? Então, funções retornam valor e o valor retornado deve ser do mesmo tipo declarado da função.
Tá? Então isso é muito importante. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso até o momento? Diferença de procedimento e função? Até agora tá de boa. Alguém pode perguntar assim, professor, mas e se lá no procedimento eu colocar um return para retornar um valor? O que acontece? Teve um colega aí que falou, né? Olha, lá no C, né, um procedimento ele retorna void, né? Retorna nada. O que acontece se você der um return lá de um inteiro, por exemplo? Dá erro, acho que seria a mesma coisa que imprimir um void, né? Não sei. Ele vai dar erro? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Vamos fazer esse teste também. É para dar erro, né? Ah, então agora, Professor, pois não. e se eu usar uma função sem return, ela funciona do mesmo jeito, né? Se você usar uma função sem return, Tipo, vamos supor que a ideia não seja se retornar o valor, mas fazer como se fosse um procedimento. Mostrar algo na tela, alguma coisa assim. pois é, vai depender muito da linguagem, né? Se é, nós vamos fazer alguns testes aqui na linguagem C, tá? Mas em linguagens orientadas a objeto, eu já te adianto que você não consegue. Se você criar uma função lá e não retornar nada, o compilador, né, ou mesmo a IDE, né, em tempo ali de programação, ele vai falar, olha, não está retornando nada, tá? E está exigindo um retorno, Certo. certo? Porque aí, na verdade, se você criou uma função que não retorna valor nenhum, o que você está querendo é um procedimento. Então agora, a gente observa que a gente está refinando aqui o nosso código, né? Nosso projeto aqui, né? O nosso algoritmo da calculadora. Nós começamos aí lá com procedimentos que não recebem parâmetros, né? Depois nós criamos aí procedimentos que recebem parâmetros e por fim nós vamos agora, né? Utilizar funções, tá? Que é o mais indicado, né? Para nossa calculadora, tá? Por quê? Nós queremos aí retorno de valores, tá? E a função, ela define melhor aí o problema que nós estamos resolvendo, tá? Então, se eu quero que seja feita aí a soma de dois valores inteiros, então nós criamos uma função, tá? Uma função some, que recebe dois inteiros e que retorna, né, essa função, ela vai retornar aqui um inteiro, tá? Observa, tá, que aqui nessa função, né, nós já retornamos direto aqui a soma dos dois valores. Tá? Essa é uma forma de se fazer, bem mais simplificada. Você poderia ter alternativamente, ter uma variável aqui local, por exemplo, uma variável z aqui, né, e eu ter a operação x mais y, retornar a soma para z e depois retornar z. Tá? Mas aqui de uma forma bem mais simplificada, bem mais enxuta, nós já estamos retornando aqui o resultado da operação direto. Perfeito? É como se nós estivéssemos aqui retornando, tá? Esse retorno aqui, é como se nós, nesse caso aqui dessa implementação, é como se nós já estivesse retornando aqui uma função de soma também. Tá? É isso que é feito. Em algumas linguagens de programação orientada a objeto, né, C#, por exemplo, o próprio operador de soma aqui, ele é um método, né, que pode inclusive sofrer sobrecargas. Tá? Então, é por isso que essa construção aqui ela funciona na maioria das linguagens de programação. Tá? O compilador, né, lá, ele vai entender que, olha, preciso chamar aqui uma função, né, um ADD aqui, né, para somar lá dois registradores, né? Então, isso aqui se aplica, tá? Mas, utilizando aqui essas duas variáveis. Mas, alternativamente, você poderia ter uma variável aqui chamada de soma e retornar o valor dessa variável. O mesmo ocorre aqui para a subtração. Então, recebo aqui dois valores inteiros, executo a subtração e retorno o seu valor. Lembrando, né, novamente aqui,
a função sempre retorna o inteiro. Tá? E aqui, né, no caso da subtração, é interessante notar que essa subtração aqui pode retornar um valor negativo. Tá? Então isso você tem que ficar atento também no retorno da função. Tá? Se a tua função ela só retorna valores inteiros positivos, então você pode ter um erro também. Tá? Produto, né? Então retorna aí o produto de dois inteiros. E a divisão. Aí nós podemos aqui ter uma dificuldade aqui no projeto desse algoritmo, né? Então a função de divisão recebe aí dois inteiros, né? E é claro, não existe divisão por zero. Então nesse caso, o que nós devemos fazer? Eu testo aqui se y é diferente de zero. Se ele for diferente de zero, eu retorno a divisão. Tá? Mas e se o y for zero? O que eu faço? Tá? O que deve ser feito aqui? Alguns projetistas, né, alguns programadores, eles poderiam aqui adicionar mais um argumento, tá? Por exemplo, um argumento booleano aqui para indicar se a operação de divisão ela foi feita com sucesso ou não, né? Ou se ocorreu um erro, tá? Por exemplo, divisão por zero. Não é uma boa prática, tá? O ideal é que antes de ser chamada a função aqui de divisão, é que os valores eles sejam testados. Tá? Mas isso fica por cargo aí do projetista e do programador. Tá? Então, o ideal é que eu tivesse a função que retorne a divisão e que eu não tenha que testar se os argumentos correspondem aí a valores válidos. Então, como eu falei antes, né, essa função de vida, eu posso ter, além dos dois parâmetros de entrada, eu posso ter uma variável de saída, tá? Chamada de resultado aqui, né? Que é do tipo booleano, né? Do tipo lógico. Tá? Então, se a operação de divisão aqui, o y for diferente de zero, então ele retorna a divisão e retorna, né, como a variável de saída, res aqui, retorna como um valor verdade. Tá? Se essa condição aqui não foi satisfeita, então eu vou retornar zero, tá, para essa divisão, com a variável booleana, aqui, essa variável lógica, com retorno falso. Tá? Essa é uma abordagem utilizada, mas, como foi colocado aqui, né, pelo professor Nivaldi, é uma péssima ideia, tá? Realmente. A ideia é que o programador ele deve testar, né, o divisor antes de executar a divisão. Tá? Então, esse é um ponto. Uma preocupação que o programador tem que ter. Uma outra preocupação também é se, dependendo dos valores que foram passados aqui, tá? Imagina aqui que, por exemplo, foi passado aqui o x, por exemplo, o valor 1, e o y, o valor, sei lá, 10.000. Tá? Então você vai ter um retorno aqui de divisão que pode resultar aí em um underflow. Tá? Ou seja, pode ser que não seja o melhor parâmetro de retorno, não seja o inteiro. Tá? Ou ainda o contrário, né? Pode ser que o resultado da divisão aqui retorne em um valor inteiro que resulte aí no overflow. Tá? Nós já vimos, né, a linguagem C e outras linguagens, você tem as variáveis inteiras, elas têm tamanhos, né? Tamanhos lá de 4 bytes, de 2, 4 bytes e 8 bytes, tá? Então isso é importante também você ficar atento, né? Se o retorno da sua função resulta aí no underflow ou no overflow dos valores. Então aqui no nosso projeto aqui da calculadora, qual que é a diferença então, né? A diferença é que ao invés de utilizarmos procedimentos, agora nós estamos utilizando funções. Tá? Então,
a soma, o some, subtrai, multiplica e divide, agora eles retornam valores. Tá? Então vamos ver aqui como ficaria a implementação completa, né? Então aqui o procedimento menu não tem muita alteração, tá? A diferença aqui, então, vai estar aqui no case aqui, né, no select case aqui, tá? No método na função de impressão, tá? Eu posso agora chamar, tá, a função soma. Por quê? A função soma, subtração, multiplicação, divisão, elas retornam valores, tá? É diferente dos procedimentos que antes não retornavam valores, só imprimiam esses valores em tela, agora eles retornam. Então eu posso imprimir aqui o resultado ou o retorno dessa função. Então observa que fica um código aí melhor ainda, né? Mais legível, né? Mais modular também, tá? Então é interessante que existe aqui um conceito importante, tá? Que é chamado de acoplamento e desacoplamento, vamos colocar assim, que eu posso fazer alterações aqui dentro dessa função soma que não vão alterar o funcionamento aqui do procedimento imprima, tá? E vice-versa, tá? Eu posso alterar o imprima aqui que não vai alterar o soma, tá? Mas nas implementações anteriores que nós vimos, uma implementação ela pode afetar a outra, tá? Então, esse isolamento aqui de funcionalidade, ele é bem interessante, tá? Uma prática aí muito recomendada. Certo? Alguém aqui já trabalha dessa forma? Com programação dessa forma, aí com esse nível aí de isolamento, né, das funções, esse nível de abstração, encapsulamento. Eu estou começando a fazer mais assim. ou menos. Mais ou menos. Legal. Começando a migrar também. É isso aí. Vocês vão ver que trabalhando dessa forma facilita muito o reaproveitamento de código e diminui muito o erro lá pro... É muito utilizado, né? Por exemplo, se você usa uma abordagem de desenvolvimento TDD, né? Que é uma abordagem de desenvolvimento baseada em testes, é muito mais fácil você testar uma função, né, do que um procedimento, né? Porque a função ela vai ser mais... né, ela é mais específica. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá de boa, professor. Então, muito importante, tá? Seja aí no uso de procedimentos ou de função, são os escopos aí das variáveis, tá? Então, como falava anteriormente, nós temos as variáveis globais e as variáveis locais. As globais existem durante todo o tempo de execução do programa e todos os procedimentos e funções têm acesso a essas variáveis. Então, toma cuidado com isso. Tá? Já as variáveis locais, elas são declaradas dentro da função do procedimento e existem apenas durante, né, o tempo de execução daquela função, daquele procedimento. Ela nasce e morre dentro daquele procedimento. Elas são criadas automaticamente na hora da chamada, tá, e destruídas ao término dessa chamada. E muito importante, tá? Essas variáveis elas estão protegidas de acessos externos, né? Então, assim, uma variável local dentro de uma função, ela será alterada por uma outra função ou outro procedimento. Está fora daquela função. Tá? Isso nunca vai acontecer. Daqui a pouco eu vou passar aí um desafio para nós aí que envolve aí, para ficar claro o entendimento aí de variáveis globais, variáveis locais, passagem de parâmetros por valor e por referência, tá? Isso é muito importante entender. Então, né, no final das contas, né, eu tenho então um algoritmo, tá? Chamado aqui de PROC-func, né? Um algoritmo que utiliza procedimentos e funções. Eu tenho as variáveis globais, tenho procedimentos,
tem funções. Dentro dos procedimentos e funções eu tenho as suas variáveis locais, que elas não são alteradas de fora do programa. Entretanto, as variáveis globais, elas podem ser alteradas, né, por esses procedimentos e funções. Não recomendo essa prática, tá? Então, não é legal fazer isso aí. É legal que o procedimento, a função, ele só manipule mesmo as variáveis locais. E tudo isso fica aí estruturado dentro de um programa principal. Perfeito? Então, esse aqui esse é um projeto aqui de algoritmo que nós entendemos aí que é o recomendado. Pessoal, eu vou terminar aqui eu vou dar um pause aqui na gravação do vídeo para não ficar muito longe e eu vou mostrar aqui como que nós iremos implementar então procedimentos e funções na linguagem C.